aluno do curso de licenciatura em matemática do IFBA, Campus Camaçari. Vou apresentar hoje um seminário de metodologia de prática no ensino da matemática 1, do livro Na Vida 10, na Escola 0, né, o capítulo 8, que é basicamente o... Vamos ver, deixa eu conferir aqui. Partilhando, né? Tá bom. Cultura aritmética e modelos matemáticos. Basicamente, esse capítulo 8, ele trata da evolução, né, da aritmética e dos modelos matemáticos. E a diferença das pessoas que usam a matemática sem saber que estão usando a matemática e as que usam algoritmos, né, criado com o tempo, os modelos matemáticos. A temática, a cultura aritmética e modelos matemáticos, ela aborda como a matemática, especialmente a aritmética, se desenvolveu ao longo da história humana, não apenas como uma ciência de números e cálculos, mas também como um aspecto fundamental da cultura humana. A cultura aritmética, como conhecemos hoje, é resultado de milhares de anos de evolução e refinamento. Desde as primeiras civilizações, os números e as operações básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, têm sido essenciais para o comércio, a construção, a astronomia e a organização social. A cultura aritmética não se limita ao desenvolvimento de técnicas de cálculo, mas também engloba a forma como diferentes sociedades compreendem e valorizam o número. Modelo matemático, né? O que é um modelo matemático? É uma representação abstrata, usando a linguagem da matemática, de um sistema ou processo do mundo real. Os modelos matemáticos permitem aos cientistas e matemáticos analisar, explicar e prever comportamentos e padrões complexos de forma precisa. Um exemplo disso é as funções que temos hoje, né? Uma função parabólica, uma função hiperbólica, uma função, uma parábola. Tudo isso também são modelos matemáticos. Renfe e Levy, em 1982, sugeriram que a aprendizagem em situações práticas é obtida por observação, havendo poucas verbalizações, enquanto a aprendizagem escolar seria predominante verbal. Isso quer dizer que muitas pessoas no dia a dia, que não estão no ambiente escolar, praticam matemática, né? Mesmo sem saber os métodos, mesmo sem saber o modelo, o algoritmo, estão praticando matemática. Aqui tem um exemplo do livro, de uma conta. Essa pergunta foi feita a uma criança, 200 menos 35. Aí a criança fala, se fosse 30, dá 70. Mas é 35, então é 65. O que é que ele quis dizer com isso? Ele pensou que o número 200 pode ser dividido 100 mais 100. Pegando um desses 100, como 100 menos 30 é 70, ele pensou 35 menos 5 é 30. Então, se a gente pegar esse 35 menos o 100, dá 65. Somando com os outros 100 que ele guardou, ficaria 165. Essa é uma abordagem que ele não usa o algoritmo da matemática para resolver, mas que também resolve, né? Mostrando que muitas pessoas que não estão no conhecimento do algoritmo também conseguem resolver a matemática, também aplica a matemática. E com isso, concluímos que a interseção entre a cultura aritmética e modelos matemáticos revela a profundidade da influência da matemática na sociedade humana. Ao compreender a história e o desenvolvimento da aritmética dentro de diferentes culturas, podemos apreciar mais plenamente como os seres humanos têm modelado o mundo ao seu redor, usando a linguagem universal da matemática. E é isso, gente. Boa noite. Na Vida 10, na Escola 0, de Terezinha Nunes, Ana Lúcia Carré e David Carré. Vamos dar mais uma apresentação, né, do Aldo Júnior. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco do livro Na Vida 10, na Escola 0, na componente de metodologia de ensino da matemática, do professor Alexandre Lobo.
E hoje eu vou falar sobre o capítulo 3 do livro, Matemática Escrita versus a Matemática Oral. E o capítulo ele é mais uma pesquisa, no qual um grupo de professores, os autores do livro, eles vão para uma escola e vão fazer uma investigação. Os sujeitos dessa investigação são alunos da terceira série. O livro é da década de 80, então chamava de série, hoje em dia que a gente chamaria de quarto ano do ensino fundamental. E os sujeitos são alunos de 8 a 16 anos. O procedimento usado foram 10 problemas divididos em 3 partes. Combinações de números, enunciado dos problemas e problemas de vendas simulados. Combinações de número que a gente usa muito como aquele tal de arma efetue. Enunciado de problemas são famosos probleminhas que a gente usa dentro da sala de aula. E a simulação de vendas, no caso, os pesquisadores levaram até a escola alguns produtos para fazer uma certa simulação mesmo de venda. E aqui a gente mostra a tabela, né? A primeira tabela mostra as combinações usadas, as continhas, a gente vê que tem conta de adição, subtração, multiplicação, divisão. A segunda são os problemas verbais, que são os famosos probleminhas que a gente usa na sala de aula, como, por exemplo, Marcos foi ao cinema, ele gastou 60 cruzeiros, com ônibus e 240 com a entrada do cinema. Quanto ele gastou? Aí seria uma conta de adição. E o terceiro, ele coloca outro tipo de exemplo, por exemplo, cada lápis custa 25 centavos, quero 4 lápis. Quanto eu tenho que pagar? No caso, nesse terceiro caso, eles levaram os lápis para a escola para fazer a negociação, para fazer uma simulação. E aqui a gente tem alguns dos resultados, né, dessa pesquisa. E aí, nessa tabela, a gente pode ver que a parte oral, o desenvolvimento oral, os alunos saíram bem melhor do que na parte escrita. E é justamente esse questionamento que o livro quer trazer. Por que essa facilidade dos alunos com a parte oral e dificuldade com a parte escrita? Verificando os resultados, a gente pode ver que a venda simulada e o problema verbal tiveram resultados parecidos. Já o de computação, como o livro aborda, que são, no caso, as continhas, né? Tivemos resultados mais baixos. E aí eu trouxe uma fala do livro, a citação, segundo Nunes, que está na página 75, que fala: a maior facilidade do procedimento em comparação, com a escrita era evidente, especialmente quando as crianças não conseguiam resolver algum problema através de procedimento escrito, ensinado pela escola, mas, imediatamente, encontravam solução quando o examinador sugeria-lhes que usassem procedimento oral, ou seja, no papel eles não conseguiam desenvolver bem, mas quando pensava mentalmente naquela coisa de 120 mais 7, por exemplo, aí ele quer que eles usavam? Eles usavam 100, aí eles separavam por 20 e somava com o 5, 125, com mais 2, 127, por um exemplo. Dessa forma, eles eram melhor do que na parte descrita mesmo. E aí temos a conclusão, né? Os autores trazem uma reflexão, já no final do capítulo, sobre o ensino da matemática escrita e oral, que está na página 86. É importante que os professores reconheçam, entendam e valorizem a matemática oral, especialmente aqueles que lidam com alunos que têm a oportunidade de trabalhar no setor informal da economia. Porque a gente vê bastante, tem vários alunos, a depender do contexto, que eles acabam trabalhando, ajudando os pais, de forma informal, trabalhando no setor de economia, ou seja, eles têm que ter um pensamento rápido e raciocínio lógico para conseguir passar troco e entre outras coisas. Então, é sempre bom a gente fazer uma abordagem voltada para esse tipo de assunto também, não só aquela matemática escrita, mas também aquela coisa mais oral, da gente poder avaliar os alunos também na matemática oral. Por hoje é isso, as referências são do próprio livro, né? Teresiano Nunes, David William e Ana Lúcia Dias. E também trouxe outra referência que o próprio livro traz, de Carré, que, no caso,
Foi da onde eles tiraram, eles basearam essa pesquisa, que é o nome do livro da revista, desculpa, Adição e a Subtração na Escola Primária, Algoritmos Ensinados e Estratégias Aprendidas. É da revista Brasil de Estudos Pedagógicos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Deixa eu discutir rapidinho. Vira aqui só a tela para mim. Não, Evandro e Aldo, né? A gente baixa um pouquinho o computador, né? Para a gente conversar. O livro Matemática na escola da escola zero, ele traz uma abordagem muito antiga, na verdade. São problemas antigos, mas que se perpetuam na educação. Você vê o problema dos algoritmos, que alguns desconhecem, usam cálculo mental, a matemática escrita e oral agora que você usou, eles acertavam mais na oral, né? Então, existe uma matemática popular, né, desenvolvida através da vida, e uma mais formal. É claro que a tendência que aquela pessoa que passa pela escola comece a formalizar a sua vida, tornar elas mais organizadas, sistematizadas, padronizadas, que é o que se propõe, por exemplo, ensino os algoritmos, né, quando você faz as operações. O material que eles estudaram é antigo, problemas se perpetuam, mas a gente vê muitos avanços. Por exemplo, quando você teve a MDB, ela diz: não ensine mais matemática só para ela mesma, ensine para o exercício da cidadania, traga contextos, traga problemas, né? Aí vê a resolução de problemas como uma estratégia de ensino importante. Então, muitos problemas do ensino matemática que vocês viveram nesse livro foram superados assim, em termos de ensino. Houve avanços também sociais que fizeram com que a criança ficasse mais tempo na escola. A própria Constituição de 88 consolidou a oferta da educação. E a gente vê agora a BNCC reforçando, né, em 2018, reforçando as habilidades. Então, o professor tem que estar atento a desenvolver habilidades, né? E aí vem a questão de aceitar um pouco mais também essa matemática mental, porque você quer que ele desenvolva um modelo, utilize uma função, use a regra de 3. Até a própria matemática financeira também. E aí trata justamente disso, dessa matemática mais oral. Por mais que tenha a parte escrita, a oral também está presente. Agora, tem uma coisa importante que assim, tem essa discussão da matemática oral, porém eu percebo hoje que assim, o que o mercado pede é muito mais a habilidade na escrita do que com oral, com concursos, provas, então estão cada vez mais puxados, mais formalizados e mais puxados. Então, eu acho que essa coisa dessa oralidade ela é cabível até um certo idade, até um ponto de ensino. Quando o aluno já chega ali no seu 7º, 8º ano, eu acho que o certo é cada vez mais formalizar, porque hoje em dia é o que mais cobra a formalização. Agora tem teorias de ensino, como da inteligência, os trabalhos das inteligências múltiplas. Então, o nosso estudante, ele tem inteligência múltipla, que é raciocínio lógico. A matemática em si não é dona do raciocínio lógico. O raciocínio oral tem que ser valorizado também, mas no formalismo da escola, realmente a gente acaba deixando um pouco de lado. Por exemplo, eu já tive alunos que sabiam resolver de cabeça as questões. Aí eu falava: eu não posso entrar na sua cabeça. Você só botou um resultado aqui. Então, você tem que colocar como você chegou nesse resultado. A construção. E aí você via muitas vezes alunos realmente com essa capacidade lógica, mas não conseguiam colocar no papel. Aí você desenvolver isso, que foi o que você disse que está sendo valorizado bastante com cursos. Um exemplo também da lógica e da matemática, que não matemática não é dona da lógica, é o xadrez. O próprio xadrez. Se fosse assim, os melhores jogadores de xadrez seriam todos matemáticos, mas xadrez é um jogo realmente lógico. E que é totalmente o contrário. Tem pessoas que são exímias em xadrez, que é lógica, e também não são bons
em Porque a matemática. matemática exige já um formalismo, né? Formalismo. Já o xadrez, ele exige, lógico, assim, uma pessoa que tem um raciocínio rápido, matemática, talvez ajude sim no conhecimento, mas não quer dizer que um bom jogador de xadrez precise saber matemática. Né? É bom reforçar a ideia de que vocês não devem ensinar sem um contexto, né? Quer dizer que a matemática parece que perde significado quando você não traz problemas. Eu acho que o livro traz um pouco disso. Ele é antigo, ele é do momento em que a matemática não tinha tanto significado. Hoje tem mais significado para os alunos, tem mais aplicações. É claro que o aluno também tem que desenvolver o formalismo, mas o professor está mais sensível ao conhecimento que o aluno traz. E há algumas teorias como a aprendizagem significativa, Gardner da inteligência múltipla, a aprendizagem significativa de Ausubel, ele traz a ideia da aprendizagem mecânica como base da aprendizagem significativa. Você, às vezes, tem que aprender a parte mecânica, que é os algoritmos, para desenvolver a etapa seguinte. É como se fosse eles chamam de subsensores. Então, você tem que aprender esse algoritmo. Então, aquela ideia de gravar a tabuada não era tão ruim. Se você gravar e depois você vai construir o significado. Mas você não saber a tabuada, aí complicou tudo. Você não tem segurança para avançar. Então, quando você vai aprender os próprios axiomas, né, que são, quando você estuda Euclides, aqueles axiomas são a base. Então, você aceita como uma verdade. Então, tem muitas coisas na matemática, né, muitos assuntos, que você tem que considerar como base. E é uma das queixas dos professores, né? Acho que vocês estão lá, né? Que aquele aluno não tem base. E a base é exatamente essa essência, né? Você conhecer as operações, as operações algébricas, as operações, que é considerada a essência. Por exemplo, você chegar no ensino médio sem trabalhar bem as operações algébricas, sem trabalhar as operações, os problemas de regra de 3, você tem um aluno realmente muito limitado pelo conhecimento. Mas vamos fechar com as considerações finais de vocês aí. O que esse livro colaborou com você na formação de professor, como professor? Pronto, esse livro ele traz uma referência, como a gente discutiu aqui, sobre as metodologias usadas. Atualmente, a gente ouve muito falar que as metodologias usadas antigamente estão descartadas, ou não servem mais, ou querem desuso, ou estão desatualizadas. Porém, a gente consegue perceber que elas ainda têm efetividade. Então, a gente tem que levar em consideração, também tem que levá-las em consideração. Então, a gente tem que se atualizar, mas não pode perder, como a gente está discutindo aqui, a base. A base ela tem que vir e a gente tem que saber administrar, né? Controlar para poder ser um bom professor e dar uma boa aula. É bom dizer que os algoritmos muitas vezes são ensinados no ensino fundamental pelos professores de pedagogia, pelos formados de pedagogia. E a gente, enquanto professor de matemática, com algumas dificuldades até ensinar algoritmos. Mas é um conhecimento básico importante. Outras palavras aí, que você que falou, modelos, né? Capítulo 8. A primeira coisa que acontece nesse livro é a verdade nele. É um livro um pouco antigo e a gente consegue perceber que o que está nele vem se alastrando até hoje, né? As questões dos algoritmos, a questão da matemática oral e a escrita, a questão da pessoa saber a matemática, no capítulo 8 que ele aborda muitas pessoas que sabem a matemática sem saber o algoritmo, sem saber. Ou seja, as pessoas desenvolvem habilidades, pessoas que estão no trabalho do dia a dia, que conseguem fazer matemática, desenvolvem habilidades, desenvolvem a matemática sem ter aquela regrinha da escola, ter que saber os algoritmos, saber os modelos matemáticos, né? Que são bastante importantes também, mas que também não são só eles importantes, né? Você também saber olhar para um aluno e você identificar, assim, uma facilidade que o aluno tem sobre determinado assunto e saber explorar isso de outra forma, lógico, a gente tem que seguir na parte mecânica, que é a base, né, como você falou, é a base que para ajudar ele a se desenvolver. Mas é isso. Então, mas essa parte mecânica vocês podem desenvolver
também dentro de outros métodos, como a resolução de problemas. Sim. A gente trabalha nessa disciplina, metodologia de ensino da matemática errada. Essa disciplina a gente está falando mais, né, em relação ao ensino fundamental, que o nome já fala muito, ensino fundamental. É o fundamento para você chegar no ensino médio e superior. Então, a gente vê a expansão do ensino fundamental, você vê as avaliações através do IDEB, que é a provinha Brasília, prova Brasília, e a gente espera que esses índices melhorem na matemática. Com a pandemia, caíram bastante. Então, a gente espera que eles melhorem, até porque tem testes internacionais que mostram que o ensino fundamental no Brasil, matemática e leitura, estão muito baixos em relação a outros países. A gente pode perder gerações a nível de formação se a gente não continuar com um trabalho sério no ensino de matemática. Aí eu uma pesquisa recentemente que diz que essa geração ela corre risco de ser uma das únicas gerações com menos conhecimento do que a anterior. Geralmente todas as gerações têm mais conhecimento do que a anterior. Essa geração de agora tem grandes chances de ter bem menos conhecimento do que a geração anterior. E aí tem questões da informação, sem conhecimento, né? Uso maciço do celular para só vídeos, né? O mau uso da tecnologia. Mau uso da tecnologia, é verdade. Então, isso aí já extrapola um pouquinho nosso seminário aqui nessa discussão, mas é um problema que vai chegar muitas vezes na sala de aula, né? Um aluno sem capacidade de concentração, reflexão, né? Eu vejo que, como você falou da matemática escrita, né? E da matemática oral, e escrever, né? Já tem estudos que mostram, né, que o ato de escrever você desenvolve a velocidade. Então, aquele aluno que escreve pouco, né, não anota o quadro e tal, ele não desenvolve a aprendizagem. Ele não faz um resumo em casa, que é só ler, também não desenvolve. A gente vai fechando aqui, pessoal. Obrigado pelo debate. Parabéns para vocês. Para vocês se apresentarem.